E agora, no que consiste essas ofertas voluntárias? Então, agora a gente vai ler Paulo explicando pra gente lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, quando ele fala acerca da coleta para os necessitados da Judéia. E isso envolve os sacerdotes, envolve os pobres, envolve a igreja da Judéia, todos. Porque entre esses necessitados da Judéia estava a igreja da Judéia, que ali tinha sacerdotes, ali tinha servos de Deus que pregavam o evangelho, inclusive os próprios discípulos, né? E ali estava o povo em si e os pobres, as viúvas, os órfãos, enfim. Então ele fala aqui da coleta para os necessitados da Judéia. Então ele fala assim, Paulo falando, e aqui tá falando até inclusive de um ensinamento do domingo, né? Que a igreja se reúne no domingo, primeiro dia da semana, né? Fala assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós, escuta, Paulo não está falando isso aqui para pessoas ricas. Paulo está falando para cada um de vós, cada um de vocês, todos nós. É para todos, não é para os ricos. Não é para os que tem mais, é para todos. E ele tá falando assim, ó. Cada um de vós ponha de parte, já em casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então Paulo está instruindo a coletar a oferta voluntária para ele levar para a igreja da Judéia. Então eu quero que vocês frisem muito isso, coloque cada um à parte conforme a sua prosperidade. Meus amores, vocês são inteligentes. O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem essa palavra conforme a tua prosperidade? Conforme a minha prosperidade, eu vou separar uma oferta voluntária. O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem isso? Conforme a tua prosperidade. Significa que é de acordo com aquilo que tu ganha. Significa que é de acordo com aquilo que entra nas tuas mãos. Estamos falando de dízimo aqui, de 10%? Não. Porque como eu e o Anderson conversávamos antes, a gente está estudando sobre isso para falar para vocês, às vezes 10% é muito para aquela senhorinha que é aposentada e ganha um salário mínimo. Ela tirar 10% como oferta voluntária de um salário mínimo, aquilo para ela é muito. É muito, vai fazer falta para ela. Porque ela ganha pouquinho. Mas, se formos comparar aquela viúva, aquela aposentada nos dias de hoje, que ganha um saláriozinho mínimo, que trabalha de faxina. Ai, eu falo isso, me lembro de cada situação que, ai meu Deus do céu. Aquela mãe de família que trabalha de faxina, 1, 2 vezes na semana, que ganha uns troquinhos, que tem que sustentar os filhos, pagar aluguel. Talvez para essa pessoa tirar 10% daquilo conforme a prosperidade dela é muito, vai fazer falta, ela vai ter que tirar o leite do filho dela. Pergunta, vocês acham que Deus vai se agradar disso? De ela tirar o pão da mesa dela, que ela trabalhou, que ela precisa se sustentar para poder continuar trabalhando? Vocês acham que Deus vai se agradar que ela tire da boca dela e dos filhos dela para dar e falte para ela? Não, meus amores, esse não é o nosso Deus, esse não é o Deus da Bíblia. Por isso Paulo institui aqui, conforme a tua prosperidade, é conforme a tua condição, porque não pode te faltar. Não pode te faltar. Esse é o princípio da oferta no Novo Testamento, logo lá no início de Atos dos Apóstolos. A igreja vivia em comum acordo, tudo era de todos, não faltava para ninguém. Ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. Todos viviam bem, em fartura, porque não faltava. Os que tinham mais vendiam para repartir com os que tinham menos e todos ficavam igual.
Deus não quer que falte na tua mesa para tu dar na igreja. Por isso é conforme a tua prosperidade, de acordo com aquilo que está no teu coração, com a tua gratidão a Deus, pelo teu amor a Deus. Em comparação a uma pessoa, com aquela senhorinha que é aposentada ou que faz faxina para sustentar a casa e pagar aluguel, tem aquela pessoa que ganha 15, 20, 30 mil no mês e vai lá e dá 10%. Ou às vezes nem dá, ou às vezes vai lá e dá um troquinho, uma esmolinha. Pergunta. Essa pessoa está dando conforme a prosperidade, e a gente está ensinando vocês aqui o que está escrito na Bíblia. Eu juro que está na de vocês também. Separe de acordo com a tua prosperidade. Aqui ele não está falando de 10%, aqui ele não está falando de porcentagem, aqui ele está falando conforme a tua prosperidade. Paulo deixa a consciência da pessoa, né, amor? A consciência da pessoa. Vem cá, tu ganha pouquinho, vai faltar para ti? Vai faltar para ti? Não precisa dar, não dá. Ao contrário, nós como igreja é que vamos te ajudar. Claro, tu não vai ser abusado, né? De se aproveitar, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas não, o caso teu é nós como igreja, nós temos já uma parte, uma porcentagem que as pessoas dão para ajudar o povo da igreja. Então, o teu caso não é dar. Mas agora tem aquela pessoa que é rica, aquela pessoa que trabalha, que tem empresas, que tem comércio, que tem dinheiro, e ela pode dar mais do que aquilo que ela costuma dar. E ela retém. Então aqui ela está indo contra essa ordenança, contra este ensinamento, que é dar conforme a sua prosperidade. Né, amor? Não sei, amor, se tu quer falar alguma coisa sobre isso. A diferença do Antigo Testamento para agora é que no Novo Testamento nós entendemos que Deus é dono de tudo, né? Ele é o dono de todas as coisas. Ele é soberano, ele é supremo, ele é o Deus criador. A ele pertence todas as coisas. E quando nós mostramos para você lá, Abraão dando dízimo, as pessoas fazendo as suas ofertas voluntárias, elas faziam isso por gratidão. Elas faziam isso por amor a Deus, né? Só que durante o Antigo Testamento e durante a lei foi instituído o dízimo obrigatório. E isso veio se arrastando por muito tempo, e hoje muitas instituições usam isso como uma regra, né? Como um padrão para que as pessoas, existe até fidelizar a pessoa naquilo. Não, temos que fidelizar a pessoa. Ela tem que ser dizimista. E se ela não dá o dízimo, está escrito aqui que vem a maldição sobre ela. Então, elas dão o dízimo, ainda estão dando dízimo, ainda estão fazendo as suas ofertas debaixo de um legalismo. Por medo, de uma teocracia, por medo do devorador, por medo do diabo, né? Por uma imposição. E isso não agrada a Deus. Né? Quando você vê que no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus falou por meio dos seus servos, ele falou, diga ao povo que tragam ofertas, aquele que mover o coração, né? Aquele que o seu coração se mover para isso. Quer dizer, eu tenho que fazer isso. Deus sempre quis de forma voluntária, Deus sempre quis que eu fizesse por amor a Ele, por gratidão a Ele, e não debaixo dessa imposição que a maioria das pessoas fazem por imposição, né? Porque existe uma imposição, porque existe um tipo de ameaça, uma ameaça sutil. Que nem é bíblico, né? Que nem é bíblico, né? Porque geralmente fidelizar a pessoa para ela ser dizimista por medo do devorador, gafanhoto, migrador, devorador, destruidor, vai destruir. Se tu não der o dízimo, as tuas coisas na tua casa vão estragar, tu vai perder o teu trabalho, se tu não der para Deus, tu vai dar pro diabo. Nada disso tá na Bíblia. Tem ali a parte que fala do migrador, destruidor, mas não tem nada a ver com dízimo, tá? Não tem nada a ver com isso. Ou então elas dão para o que eu acho que é a pior causa. Ou é por medo do devorador, por medo do diabo, e para mim o que eu acho que é pior, fazer câmbio com Deus, troca com Deus. Se tu der, Deus vai te dar. Se tu der 10, Deus te dá 50. Eu acho que ainda é o pior de tudo.
Porque é fazer o que Jacó fez, né, amor? Comprar Deus. Então, as consequências, veja que o que é ensinado é que se tu der, Deus vai te honrar. E a gente vê que é completamente o contrário, porque a gente viu o que aconteceu, né, os problemas todos que Jacó teve por querer comprar Deus. Claro, depois houve o arrependimento e Deus honrou ele, mas não se compra Deus. E eu acho que esse é o pior ensinamento que pode ter. A pessoa dá para trocar a bênção dela, querer comprar Deus, né? Ah, se eu der, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar uma empresa. Não, gente. O princípio da oferta voluntária, tanto no Antigo Testamento era imposto. E no Antigo Testamento não era para conquistar terras, riqueza, não era nada disso. O Antigo Testamento, o imposto já era específico. Era específico. Tu não vê no Antigo Testamento Moisés dizendo, se vocês der os 20% de dízimo aqui, Deus vai dar uma carreta de boi para vocês, Deus vai dar ouro para vocês, vocês vão ter tendas luxuosas. Quando, gente? Em que Bíblia está escrito isso? Deus não disse isso para Abel, para Caim, né? Deus não ordenou que eles trouxessem os dízimos, as primícias, as suas ofertas. E aí está a diferença de Abel e Caim, porque Abel trouxe de uma oferta que agradou a Deus porque ele deu movido pela gratidão. E Caim não, Caim deu, ele contou com o esforço, né, do seu trabalho, contou com o que ele plantou, com o que ele arou a terra e fez todo aquele esforço e trouxe aquelas primícias, mas não de coração generoso, de coração grato. Ele queria uma recompensa, ele queria, tanto é que ele ficou enfurecido porque não teve essa atenção de Deus. E você vê já em Abel uma pessoa grata, né? Quando você fala de Abel, você consegue enxergar em Abel uma gratidão. Quando você fala de Abraão, quando você fala de Noé, quando você fala desses homens e outros, você vê gratidão nas suas ofertas, você vê amor a Deus, você vê ali verdadeiramente essa gratidão. Não sei se você já se deparou com uma pessoa ingrata. É terrível você ter uma pessoa ingrata diante de você, uma pessoa que não reconhece que você ajudou, que você favoreceu a ela. E essa pessoa é totalmente ingrata. Então você nunca mais quer ajudar essa pessoa, né? Você diz, é a última vez, porque pela ingratidão dela, é a última vez que eu ajudo. Agora, quando você conhece alguém que é grato, você quer ajudar de novo, você tem o prazer de fazer isso. Tanto é que quando Deus ele fala, ele promete, ele fez promessa, ele disse, eu vou suprir a necessidade, né? Aqueles que dão com alegria, aqueles que fazem com alegria, ao que dá com alegria. Ele supre as necessidades. Então, hoje nós vivemos debaixo da bênção espiritual. A promessa de Deus são bênçãos espirituais, mas ele supre todas as necessidades. São ambas, porque ele supre tanto uma quanto a outra, aqueles que são gratos a ele, né? Sim. O princípio, gente, da oferta no Novo Testamento é esse, tá? Dá por amor, por gratidão e por generosidade. Por isso, Paulo é claro aqui nesse texto, quando ele fala, segundo a prosperidade de cada um separe. Então, é importante a gente entender esse princípio. Assim como para aquela pessoa que não tem condições, ela não pode dar muito, porque ela não tem muita condição. Tem aqueles que têm condições de dar e às vezes dão menos do que aqueles que não têm condição alguma, como a gente vê alguns casos na Bíblia. E aí já é outra história, né, da graça de Deus, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero ler para vocês mais uma parte. Antes de ler essa parte final aqui, de Coríntios, eu quero dizer o seguinte, tá? A bomba, até anotei aqui, né? A maior revelação, a maior bomba com relação à oferta no Novo Testamento. E também com relação ao dízimo no Antigo Testamento. Tanto no Antigo Testamento, como agora no Novo Testamento, que é a nossa prioridade, dar
dízimo no Antigo ou dar oferta voluntária no Novo Testamento não tem nada a ver com fé. Agora sim, é uma bomba. Porque o que se ensina por aí? Que quanto mais fé tu tem, mais tu dá e mais Deus vai te honrar. Então, tanto no dízimo no Antigo Testamento, a gente via que o povo não dava porque era por fé. O povo dava porque era uma obrigatoriedade. Deus mandou, a gente obedece. E no Novo Testamento, agora que não é dízimo mais, mas é oferta voluntária, também não tem nada a ver com fé. Eu vou dar com a minha fé que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai repreender o devorador, que Deus vai me prosperar, que eu vou ter o dobro. Não, nada disso. Não tem nada a ver com fé. E é o que o falso evangelho ensina, que a gente tem que dar com fé. E não, o princípio sempre foi generosidade, sempre foi gratidão, sempre foi amor a Deus, né, amor? Então não tem nada a ver com fé. Então se tu tem pouca fé, tu dá muito. Se tu tem muita fé, tu dá pouco. Ou troquei, né? Não tem nada a ver com fé ofertar. Nada a ver com fé. Tem a ver com gratidão, com amor, com generosidade, com obediência. Sim, a esse preceito das necessidades que a igreja tem, que a igreja tem no sentido de suprir a necessidade do servo de Deus, suprir a necessidade das despesas da igreja e, sobretudo, suprir a necessidade do povo, das pessoas que às vezes estão passando fome dentro da igreja e as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas que não conseguem enxergar que às vezes dentro da igreja tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está passando fome e eles passam e nem te ligo. Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar de ti, pastor. Tu não tá aí para pastorear as tuas ovelhas? E às vezes dentro da tua igreja tem gente passando fome e tu tá preocupado, em tirar dela, em impor a ela que ela tem que dar, que ela tem que ser dizimista, que ela tem que ser ofertante. Cuidado. Então vamos lá, a bomba nunca foi por fé, nunca foi. No Antigo Testamento todo sempre foi por gratidão. Abraão deu porque foi grato, Moisés deu porque foi grato, Noé deu porque foi grato, Abel deu porque foi grato. Novo Testamento a igreja dá porque é grata. Eu gosto sempre de dar um exemplo, amor, porque vai ficar longo esse vídeo, mas não importa, porque esse vídeo é importante. Quando Paulo foi na igreja de Coríntios falar com relação às ofertas, ele foi na igreja e falou com o povo do Colossenses, né? Que era um povo pobre, era um povo de pouca condição em comparação à igreja dos Coríntios. A igreja de Coríntios era rica, a igreja de Colossos era pobre. E ele estava dando um exemplo da igreja de Colossos, orientando os coríntios a dar oferta. Então ele dá o exemplo falando assim, eu cheguei um dia lá na igreja, eu tô falando com as minhas palavras, mas é o que tá na Bíblia, tá, gente? Vocês podem ler isso. Um dia eu cheguei lá na igreja de Colossos e eu tava explicando para eles que eu ia até Coríntio para recolher uma oferta para levar para Jerusalém, porque em Jerusalém as pessoas estavam passando fome, a igreja estava passando fome em Jerusalém. Então eu tava explicando para a igreja de Colosso que a igreja de Jerusalém estava passando fome, que eu ia ir para Coríntios recolher uma oferta para levar para Jerusalém. Aí a igreja de Colosso falou: Paulo, nós queremos ajudar. Aí Paulo, não, gente, eu tô só explicando para vocês, já que eu passei por aqui, eu tô só falando por que eu tô passando por aqui, porque eu vou ter que ir em Coríntios pegar uma oferta para levar para Jerusalém. Paulo, a gente quer ofertar, Paulo, que história é essa? Tu vinha aqui contar que eles estão passando fome e ir lá buscar em Coríntios? Não, nós queremos dar. Não, gente, vocês não têm nem para vocês. Paulo, a gente quer ofertar e tu não pode negar a gente de fazer isso. Olha só o que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa, faz na vida de um grupo de pessoas. Deus movendo o coração com toda a graça dele para aquelas pessoas ofertarem para a igreja de Jerusalém. Que detalhe, nunca se esqueçam, os colossenses eram gentios e os judeus eram contra
pregar o evangelho para os gentios. Ou seja, olha o que a graça faz, olha o que a graça comove muda dentro da gente, comove o nosso coração a ajudar, a ser generoso, a ser grato a Deus. Paulo, nós somos gratos a Deus por termos conhecido o evangelho da salvação, Paulo. Nós somos gratos a Deus por isso. A gente quer ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém, sendo que aqueles irmãos de Jerusalém, se dependesse deles, eles nunca teriam ouvido o evangelho, porque eles nunca quiseram que os gentios ouvissem o evangelho. Vocês estão vendo? Eles poderiam ter falado bem feito, que morram de fome. Eles não queriam que a gente conhecesse o evangelho, mas não. Quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, é generoso, tem amor, tem prazer em ofertar para ajudar os irmãos que estão passando por necessidade. Essa é a essência da oferta, essa é a essência da oferta voluntária. E a Bíblia fala, eu não vou ler agora porque é um texto lindo, mas a Bíblia fala que Paulo ficou chocado quando eles trouxeram as ofertas. Eles trouxeram além daquilo que Paulo imaginou. Porque Paulo imaginou assim, em outras palavras. Vamos assim usar um entendimento, uma imagem. Paulo pensou assim, eles têm 3 quilos de arroz. Um exemplo para vocês entenderem. Paulo imaginou que eles iam trazer 1 quilo de arroz, né? Não, eles têm pouca condição, eles vão trazer 1. Quando eles vieram com 2. Tá aqui, Paulo. Ficaram com 1 e deram 2. E Paulo falou, meu Deus, vocês não podem fazer isso. Não, Paulo, a gente quer fazer isso. A gente é grato a Deus e a gente ama os nossos irmãos. Então, Paulo fala que eles deram além daquilo que eles podiam, além daquilo que Paulo podia imaginar. Ou seja, eles tinham 3, era para ficar com 2 e dar 1. Não, eles deram 2 e ficaram com 1. Tá vendo o que é, amor? O que o evangelho faz na vida da gente, né? A gratidão. É mais ou menos o que aconteceu com Moisés, né? Quando Deus ordenou que ele falasse ao povo de Israel que trouxesse as ofertas, cujo coração se movesse. E a Bíblia diz que o povo veio com alegria e trouxe tantas ofertas. Eles foram tão gratos que eles trouxeram tantas ofertas que Moisés teve que impedir. Chega! E dizer, não traz mais oferta não, hein? Não traz mais oferta não, porque já não tem lugar para colocar. A gente já está, a gente já conseguiu suprir as necessidades do povo, da igreja, dos sacerdotes, então não precisa mais trazer não. Olha só, é mais ou menos o que aconteceu, né? Eu acho que as pessoas deveriam perguntar o seguinte, não quanto eu devo dar, né? Mas com quanto eu devo ficar, né? Porque essa deveria ser o questionamento correto das pessoas. Elas estão mais preocupadas com isso. Quanto que eu tenho que dar de dízimo? Quanto que é o dízimo, né? Eu lembro uma vez um rapaz chegou na igreja lá em São Paulo e ele veio, pastor, já quero dar aqui o dízimo porque vai que eu gasto isso aqui e daí o diabo vai me castigar e tal. Eu falei, rapaz, você está todo errado. Você está todo errado porque essa não deveria ser a sua motivação de dar alguma coisa para Deus. A sua motivação deveria ser por gratidão, de ser grato a Deus, né? De amar a Deus, amar a casa de Deus, os servos de Deus e fazer isso por amor. Você está todo errado. Deus não aceita a sua oferta, o seu dízimo dessa forma. Você está completamente errado, né, Aline? Quer dizer, essa é uma motivação toda errada, como as pessoas fazem hoje. É totalmente antibíblico, totalmente errado a forma que as pessoas querem fazer suas ofertas, os seus dízimos, suas contribuições. A motivação é errada. Ou é por medo ou é por interesse. Nunca pelo motivo bíblico. Gratidão, em primeiro lugar, amor e generosidade. Nunca é. Aqui, eu vou ler porque eu preciso ler isso aqui, tá? A oferta das igrejas da Macedônia, tá? Então, Paulo fala assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer, aqui é Paulo contando para os coríntios a história que eu acabei de falar para vocês, os irmãos da Macedônia, tá? Aí ele fala assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça
de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Olha só, gente, eles eram profundamente pobres. Deus do céu. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas. Olha, o que eu falei para vocês? Que eles tinham 3, deram 2 e ficaram com 1. Olha só, na medida das suas posses e mesmo acima delas, acima da condição deles, se mostraram voluntários. Presta atenção no que eu vou ler para vocês, isso está na Bíblia de vocês. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. É aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. A graça de Deus, daquelas pessoas, a gratidão que elas tinham, a graça de Deus superabundou, que na profunda pobreza deles, eles rogaram a Paulo para poder dar, para poder ofertar, e fizeram além daquilo que eles podiam, a ponto de que Paulo falou, meu Deus do céu, eles deram mais do que a gente esperava. Tá vendo? O que é oferta voluntária? Qual é a essência da verdadeira motivação de dar? Amor e generosidade, gratidão. Gente, sabe o que é lá? Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente dar. Porque Paulo não queria. Tá vendo, pastor? Tu que quer tirar tudo do povo? Paulo, o servo do Senhor, discípulo do Senhor, não queria que aquele povo tão pobre tirasse daquilo que eles nem tinham para eles para dar. Ele ia lá nos ricos pedir. Mas a graça de Deus foi tão abundante, a gratidão desse povo foi tão gloriosa na vida deles, que eles rogaram a Paulo, Paulo, deixa a gente dar, que Paulo ficou assim, meu Deus do céu, Senhor, eu só tenho que deixar eles dar, e eu confio que a graça do Senhor vai estar, e o Senhor vai honrar essa gente, porque isso aqui é lindo demais, a pessoa dá mais do que tem para os outros, por amor e gratidão. Gente, isso aqui é glorioso demais, sabe? E a gente vê tanta avareza. Meus amores, quando a gente oferta com generosidade, Deus nos livra, Deus livra a gente de pecar, Deus livra a gente do pecado da avareza, Deus livra a gente do pecado de idolatrar o dinheiro, né, amor? Deus livra a gente de realmente de pecar, de ser avarento, de ser egoísta. É porque você tem que avaliar, como nós já falamos aqui, de acordo com as suas finanças também. Né? Por exemplo, se uma pessoa ganha 100 milhões de dólares por ano, quanto seria o dízimo? Vamos falar do dízimo. Quanto seria? 100 milhões? 10 milhões, né? 10 milhões de dólares, né? Ela ficaria com 90 milhões de dólares. E Deus diria para ela que ela realmente precisa dos 90 milhões de dólares? Claro que não. Claro que não precisa. Então, se ela avaliar bem as suas finanças, ela vai chegar à conclusão, poxa, eu posso ser muito grato a Deus. Eu posso fazer muito mais para Deus e honrar a Deus, né? Amando a Deus verdadeiramente, porque Deus não aceitaria isso de forma legalista, como nós já esclarecemos isso. Voluntário. Mas de forma totalmente voluntária. E isso vai livrar a pessoa de pecar, porque o dinheiro tem controle sobre as pessoas. Vê que quanto mais dinheiro, mais a pessoa se apoia no dinheiro, né? Quando ela tem recursos, ela está ali contando com o poder aquisitivo, ela se sente melhor que outras pessoas, ela se sente mais poderosa,
né? Ela tem o poder do dinheiro, então influencia a cabeça das pessoas. E ela se sente até melhor que as outras, achando que as outras são... E a gente vê isso dentro de igrejas também, achando que as outras são menos merecedoras, que ela tem um lugar muito mais excelente diante de Deus, né? E isso é um engano, isso é um grande engano que as pessoas carregam dentro de si. Então, quando a pessoa dá suas ofertas ou seus dízimos, como ela queira, ela não está ajudando a Deus, ela está ajudando a si própria. Ela está fazendo o bem para si própria. Olha só, quando Deus institui os dízimos e ofertas, Ele não está querendo o dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa disso. Ele instituiu isso por uma razão, por uma necessidade da igreja, dos seus servos. E para finalizar, essas necessidades existem hoje, são vigentes hoje. E é isso que nós queremos que você entenda com essa live. O objetivo dessa live aqui é ajudar você a entender isso, a compreender isso e a honrar a Deus de forma correta. Então não honre a Deus debaixo de uma teocracia, de um legalismo. Honre a Deus de forma voluntária, né? De forma liberal. Entendeu? É isso que nós queremos que elas entendam, né? Sim, e para a gente entender, eu quero ler um texto aqui agora para vocês, para a gente entender aquele texto, né? Quem dá muito, colhe muito, quem dá, né? Enfim, é um texto bíblico, existe aqui uma promessa, realmente é importante a gente falar sobre isso, já que agora a gente já entendeu que a gente não dá o dízimo para pedir coisa para Deus, ou melhor, o dízimo no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento a gente não oferta voluntariamente, querendo aparecer, querendo chamar a atenção de Deus e querendo bênção da parte de Deus. Mas existe uma promessa para quem dá. Mas vamos entender o sentido dessa promessa de quem dá recebe? Quem muito planta, colhe muito? Vamos entender biblicamente o sentido disso? Diz assim, tá? Tu pode acompanhar isso em 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo... Eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim... O título do capítulo 9 é Instruções de Paulo em referência à grande coleta. Ou seja, instruções de Paulo com relação a coletar oferta, tá? Ofertas. Então ele fala assim, eu vou ler do 5. Portanto, julguei conveniente, ele tá falando, né? Recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, ou seja, a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isso está na Bíblia de vocês. Então Paulo está dizendo, eu mandei umas pessoas na frente para recolher as ofertas de vocês com expressão de generosidade, não de avareza. Não por legalidade, por obrigação, por medo do devorador, por medo do diabo, por querer trocar a bênção com Deus. Não, por generosidade. Aí ele vem com essa. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, versículozinho famoso, né? Também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aí tu diz assim, tá vendo? Ó, se eu der bastante, Deus vai me dar muito. Porque é isso que é usado no falso evangelho. Mas vamos entender o que é esse muito que Deus vai dar no contexto. Tá preparado? Amor, agora sim. Tá preparado para ver o que é esse muito que Deus vai dar? Tá preparado? É dinheiro? É. Mas vamos ver por que Deus vai abençoar muito em dinheiro? Vamos lá? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Olha só, cada um contribui aquilo voluntário do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, eu vou dar aqui, né, essa oferta. Puxa, eu vou dar essa oferta de R$100, mas, o que eu poderia fazer? Puxa, com esses R$100 eu poderia arrumar meu cabelo, né? Com esses R$100 eu poderia comprar uma sandália. Mas eu tenho que dar.
Não com tristeza e não por necessidade. Tristeza porque eu queria usar aquele valor para mim. O que eu poderia fazer com esse valor, né? Mas eu tenho que dar, eu tenho a necessidade de dar. Paulo está dizendo, conforme proposto no seu coração, por generosidade, não por avareza, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha só, tá aqui. Esse mês Deus me honrou. Deus tem me honrado tanto, tem me dado saúde para trabalhar, tem me abençoado. Puxa vida, eu vou dar aqui essa oferta de R$100. Estou usando um valor simbólico, tá, gente? Vou dar aqui essa oferta de R$100, porque nada que eu pudesse fazer para mim com esses R$100 me daria tanta alegria do que poder contribuir para a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa crescer, porque a obra de Deus precisa ajudar os pobres, porque o pastor tá lá pregando, estudando, ensinando a verdade para mim. Então, nada, eu podia fazer um monte de coisa com esses R$100, mas nada disso vai me trazer a alegria de poder compartilhar com generosidade para ajudar essa obra. Olha que coisa linda, gente, que a Bíblia tá ensinando. Aí ele fala assim, ó, porque Deus ama quem dá com alegria. Pergunto, o que Deus vai olhar para essa pessoa que está dizendo isso? Puxa, eu poderia fazer um monte de coisa, mas nada vai me suprir a alegria, o prazer de eu poder ajudar na igreja para a obra de Deus. Pergunta, como Deus vai olhar para essa pessoa? Por isso que está escrito, Paulo está dizendo, Deus ama quem dá com alegria. Aí ele vem e fala assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla insuficiência, superabundez em toda boa obra. Vocês sabem o que significa isso aqui? Quando ele fala que é pra gente dar voluntário de acordo com o nosso coração, sem avareza, que Deus vai suprir, Deus não vai deixar faltar nada, Deus vai te dar muito, para que tu continue dando muito. É isso que está escrito aqui, né, amor? Deus vai superabundar aquilo que tu plantou, tu vai colher muito, mas para quê? Para tu viver uma vida de luxo e riqueza? Não! Embora tu tenha direito de ter a tua vida bem, com a tua família, viajar, passear, tu deve fazer isso. Tu deve desfrutar do suor do teu trabalho. Mas olha só o que a Bíblia está falando com relação às ofertas voluntárias. Que Deus vai te prosperar para tu continuar dando. Se tu deu 100, Deus vai te prosperar para que amanhã tu dê 200, amanhã tu dê 300, amanhã tu dê 1000. É o que está escrito aqui. Aquele que semeia muito, vai colher muito, é exatamente isso. Aquele que dá muito, vai semear muito, vai colher muito, mas vai colher muito para continuar dando muito. Isso é o que a graça de Deus faz sobre uma pessoa. E olha, ele segue falando assim, pois como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E ele fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão e alimento para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ou seja, aquele que dá para o pobre, aquele que é generoso, Deus vai enriquecer em muito para ele continuar sendo generoso, amor. Não é Deus, se eu der muito, Deus vai me dar muito para mim poder ter mansões, para mim poder ter carrões, para mim ter aquele carrão que quando entra, nossa, aquela potência, que nem uma vez eu ouvi um líder falando isso e me deu um nojo. Não é para isso que Deus vai te prosperar muito. Ele vai te prosperar muito para tu continuar sendo generoso, porque olha a promessa que ele tem. Porque, olha só, enriquecendo-vos em tudo, a qual faz que, por nosso entendimento, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também superabunda em graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão,
quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Paulo termina dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos explicar isso aqui, resumidamente, o que eu acabei de ler. Deus vai prosperar aquele que semeia muito para que ele continue dando mais, para que ele continue sendo generoso. E sabe o que? Além de ele suprir as necessidades dos santos, da igreja, dos pobres, eles vão dar glória a Deus por isso. Porque quando uma pessoa, amor, vem e te dá algo, o que tu vai fazer? Tu vai dar graças a Deus pela vida daquela pessoa, porque o evangelho alcançou aquela pessoa, porque só quem é de Deus, só quem é nascido de Deus, só quem foi alcançado pelo evangelho é capaz de dar. Só quem é alcançado pelo amor de Deus é capaz de dar. Então, Paulo está dizendo aqui que as pessoas vão glorificar Deus com respeito a essa pessoa generosa. Graças a Deus por essa pessoa, porque ela supriu a nossa necessidade, e essa pessoa ainda vai orar por ela, e ela vai ser cada vez mais honrada, ela vai ser cada vez mais abençoada. A graça de Deus vai estar cada vez mais sobre ela, porque ela é generosa e porque as pessoas que ela ajuda vão orar por ela. E aí Paulo termina falando: graças a Deus por esse dom inefável de Deus. Que dom é esse, meus amores? O dom de dar. O dom de dar, de ofertar com o coração, com alegria, com generosidade. Paulo agradece a Deus por esse dom, porque é um dom, amor. É um dom. Bom, resumidamente, todo cristão deve considerar isso, que ele deve dar dentro das suas condições, com alegria, né? Com amor, com gratidão, para o reino dos céus. Porque para isso são dízimos, ofertas, para o reino dos céus, para o crescimento do reino de Deus, para o alcance de almas, para o sustento dos missionários, dos pastores, sustento da igreja, como nós colocamos muito bem. Então, considere isso. Considere ser dizimista, ser ofertante, dentro disso, de honrar o reino de Deus e por gratidão. E como a Aline colocou agora, você vai ter sim, Deus promete isso, suas necessidades supridas. E se é um desígnio de Deus que você seja muito rico, ele vai usar isso para o reino dele também, claro, né? Mas sempre para honrar a Deus. Então, nós esperamos que essa live... Só falar uma coisinha? Uhum. Não tenha medo, a gente não tem que ter medo de ensinar a verdade com relação ao dízimo. E dizer que dízimo não existe mais dízimo no Novo Testamento, que agora são ofertas voluntárias. Sabe por que a gente não precisa ter medo de ensinar isso? Porque tem aqueles que vão dizer assim: meu Deus do céu, se não ensinar dízimo para as pessoas, a igreja vai fechar as portas. Se não ensinar o dízimo para as pessoas não vão dar mais. As pessoas vão se acomodar. As pessoas vão dizer: eu não preciso devolver, então eu não vou devolver. Não tenha medo. Vocês viram o que a gente acabou de ler aqui? Porque você ensinar dessa forma, né? Da forma correta? Que o dízimo, oferta, é liberal, que é dentro das suas condições, isso desanima muita gente, porque as pessoas querem uma motivação para isso, serem motivadas a fazer isso. E quando nós falamos dessa forma, dentro da Bíblia, dentro do que está na Bíblia, nós pegamos os versículos mais destacados, os que estão mais dentro do contexto, mas existem muitos outros dentro da palavra de Deus. E é isso que você tem que considerar, que hoje é por amor, por gratidão. Deus não vai receber as suas contribuições, ofertas, sua colaboração de forma obrigatória, legalista. Não, tem que ser por gratidão, por amor a Deus, por amor ao reino de Deus. Então considere isso, avalie isso. E se você tem dúvidas, perguntas, você pode enviar para o WhatsApp do atendimento ou aqui mesmo no chat do YouTube,
que nós estaremos ao vivo colocando os versículos e respondendo você também, tá certo, pessoal? Então espero que tenha essa live tenha ajudado muito você, tenha esclarecido muitas coisas na sua cabeça. E se você achar que deve ajudar um familiar, um contato do WhatsApp e compartilhar esse link, então envie para mais pessoas, para que o YouTube ele possa entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam assistir esse vídeo e sair desse erro, desse legalismo que elas aprenderam, que são os dízimos e as ofertas, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria unir a nossa fé em oração com todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nosso amado Deus, nós entramos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Pai, para pedir em favor de todos aqueles, meu Deus, que vivem confundidos, que estão, meu Pai, confundidos pela religião, aqueles que têm o seu entendimento vendado, meu Deus, aqueles que estão vivendo agora, de repente, meu Pai, uma situação precária, privada, vivendo na miséria, vivendo desempregado, endividado, meu Deus, aqueles que estão vivendo uma situação de desespero, desesperançadas, aflitas, meu Pai. Visita agora essa pessoa que está no hospital, que se encontra dentro do seu quarto, mergulhada, meu Deus, em mágoas, em ressentimentos. Eu não sei qual a condição dessa pessoa, meu Pai, mas que a Tua misericórdia alcance a todas elas agora. Seja ela, meu Deus, uma pessoa que está vivendo na miséria ou na abundância, pessoas que estão vivendo em palácios, mas estão, meu Deus, mergulhadas na depressão, mergulhadas, meu Pai, no orgulho. Essa pessoa que está, meu Pai, vivendo uma situação de família, meu Deus, de destruição, de brigas, de vícios, meu Deus, que a Tua mão poderosa seja estendida a essa pessoa agora, meu Pai. E que o Senhor venha esclarecer, meu Deus, na mente dela tudo aquilo que falamos. Que o Senhor possa falar aquilo que não conseguimos falar, aquilo que não conseguimos esclarecer, que o Senhor venha esclarecer na mente de cada pessoa, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, e que essa pessoa seja então iluminada pelo Teu Espírito, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Bom, foi um prazer muito grande estar com todos vocês nessa live especial. Né, Aline? Você tem suas considerações finais? Tô afogada, gente. Gente, a gente ora para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, para que vocês venham fazer a coisa sempre da maneira correta. Como a gente ensina aqui para vocês sempre a verdade de acordo com a Bíblia. A gente não teve medo de vir aqui falar para vocês que essa verdade com relação aos dízimos que já não estão vigentes, assim como também a gente não tem medo de falar a verdade com relação às ofertas voluntárias, que é um dom de Deus e que isso vai abençoar sim a vida de todos, mas sempre dentro daquele propósito de Deus. Deus sempre vai honrar para que essa pessoa possa abençoar mais a obra dele. Isso é bíblico, essa é a promessa bíblica. Uma excelente noite a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Que tristeza que me seguem só pelo meu pão, só pelos milagres da multiplicação. Se eles entendessem o motivo realmente de estar aqui, que tristeza até quando eu estarei contigo, que buscam coisas que perecem e não o meu abrigo. Se você entendesse o motivo realmente porque eu estou aqui,
creia em mim, creia em mim. O motivo é mais forte, é a vida após a morte, e só terão aqueles que buscarem em mim. O motivo é mais forte, o Pai me enviou pra tirar você da morte, e só por mim o Pai te aceitará no céu. Creia em mim, creia em mim, creia que eu vim pra te salvar. Creia em mim, creia em mim, creia que eu vim pra te salvar. O motivo é mais forte, é a vida após a morte, e só terão aqueles que buscarem em mim. O motivo é mais forte, o Pai me enviou pra tirar você da morte, e só por mim o Pai te aceitará no céu. Creia em mim, creia em mim, creia que eu vim pra te salvar. Creia em mim, creia em mim, creia que eu vim pra te salvar.